Oi, gente. Boa tarde, pelo menos aqui é a tarde. Essa semana a gente vai explorar um pouco sobre inibição enzimática, tá bem? E aspectos quantitativos da inibição enzimática, afinal de contas é meio mal o escopo da disciplina, né? Tá bem? Então vamos colocar aqui, ó, como inibição enzimática, tá bem? Um tópico mais geralzão, certo? Inibição enzimática é muito importante, cara. Eu diria até assim, você estuda enzima do ponto de vista quantitativo, ou melhor dizendo, você estuda cinética de enzimas do ponto de vista quantitativo, para duas coisas. Ou porque você vai, no caso da biotecnologia, ou porque você vai modificar uma sequência gênica com o intuito de tentar melhorar uma performance de sítio ativo, por exemplo. Né? Então, isso é um melhoramento genético que você faz, não em nível celular ou organismal, não sei se nem existe o termo, mas em cima da molécula, quer dizer, você faz por DNA recombinante, né? Você altera sequências gênicas para tentar melhorar determinados resíduos de sítio ativo, ou, que é assunto de hoje, você pretende desenvolver substâncias que sejam inibitórias de determinados processos que são deletérios ao metabolismo. Então, por exemplo, quando se fala em remédio para emagrecer, remédio para emagrecer, até sim, mas não é bem o caso aqui. Não, até tem extrato de garcínia, por exemplo. Né? Extrato de garcínia contém hidroxicitrato. Hidroxicitrato ele inibe uma enzimazinha lá do ciclo de Krebs e por um processo metabólico específico você consegue ter perda de peso, pelo menos do ponto de vista conceitual metabólico, entendeu? Na prática mesmo, eu não sei. Sei que ele é liberado pelo FDA norte-americano há muitos anos, num produto chamado Svelte Form. Mas todas essas drogas que a gente vê por aí, de farmacinha que você tem na tua casa, eu chutaria aí, sem medo, que acho que mais de 90% são inibidores de enzimas, tá certo? Então isso por si só já é um escopo muito importante você discutir inibição enzimática do ponto de vista quantitativo, quando você aloca que, por exemplo, estamos na época do Covid, né? Está em desenvolvimento o reposicionamento de fármacos e desenvolvimento de novos fármacos. Então, parte da ideia desse desenvolvimento, desse reposicionamento, é ver se existe inibição de enzimas chaves, tais como as que nós vimos aí em videoconferência, mesmo ao longo do curso. Tá bem? Então, comecemos. Por um lado, você tem um sistema que nós já colocamos muito claramente, que é o seguinte: enzima mais substrato formam um complexo reversível em equilíbrio, que é o complexo enzima-substrato. Tá bem? E esse complexo enzima-substrato, se a gente colocar vamos dizer assim, não é um resumo nem uma síntese, se a gente colocar uma simplificação reacional, a gente vai colocar uma seta só, porque de fato você pode explorar isso como se isso aqui fosse um equilíbrio entre enzima livre mais produto, porque há situação previsível em que o produto em determinada reação poderá se ser convertido novamente a substrato. Essa seta poderia ser dupla. Mas aqui no caso a gente está trabalhando como sendo seta simples, tá bom? Outra coisa que a gente viu é que aqui a gente pode atribuir uma constante chamada kcat, tá? E aqui a gente pode atribuir uma constante que na verdade não é Km, né? Porque você tem que recordar que Km junta a K1, que é essa reação que vem para a direita, K-1, que é essa reação que vem para a esquerda, e o próprio kcat. Então nós vamos chamar aqui de Ks, que é muito relacionado a uma constante de equilíbrio, como se fosse uma constante de equilíbrio, uma constante de equilíbrio do sistema. Bom, a ideia é o seguinte: e se você tivesse um inibidor? E se uma substância pudesse se ligar na enzima, no substrato, complexo enzima-substrato, por exemplo? Como que isso ocorreria? Para a inibição, você tem dois grandes aspectos. Você tem a chamada inibição reversível e você tem a chamada inibição irreversível. Inibição irreversível é o seguinte: o inibidor ligou, não sai mais. Então existem inibidores que têm, por exemplo, uma constante de dissociação muito elevada, por exemplo, esse Ks,
não KS, desculpa, vamos colocar uma constante de dissociação para não confundir, porque KS tem a ver com substrato. Uma constante de dissociação da ordem de 10 a menos 10, por exemplo, molar, tá? Mol por litro. É uma constante, vamos dizer, é um valor que diz que praticamente o inibidor não se liga. Então, inibidores que são chamado time binder, né? Inibidor de alta afinidade pela sua enzima, ele pode se ligar lá no sítio ativo ou fora dela e de repente não desgrudar mais. Tá bem? Tem também chamados inibidores suicidas, inclusive na área de biotecnologia, desenvolvimento de substâncias que são consideradas inibidores suicidas. É só você imaginar aquela cena de Segunda Guerra Mundial de kamikaze, entendeu? De aviões japoneses da Segunda Guerra Mundial incidindo sobre o porto de Pearl Harbor, por exemplo. São realmente substâncias que vão lá, a ideia é se ligar e não ligar mais. Podem ser desenvolvidas em outras situações. Mas o que interessa para o mundo da produção de novos medicamentos, naturais, semissintéticos ou altamente sintéticos, puramente sintéticos, e o que interessa também, vamos dizer assim, para o metabolismo, que é um sistema equilibrado de reações químicas que são intercambiáveis e muitas vezes reversíveis, dependendo do organismo, é a reversibilidade, tá bom? E nessa reversibilidade, você tem duas coisas. Uma, que o inibidor ele é capaz de se ligar, mas ele se desliga também. E a outra, que ele pode se ligar ou se desligar em locais diferentes da proteína. Ele pode se ligar, por exemplo, no sítio ativo, ele pode se ligar fora do sítio ativo. Se você recordar, ou se você pegar na internet, ou pegar algum livro da bioquímica lá da sua graduação, você vai ver que isso é uma classe, inclusive uma forma de classificação dos inibidores. Aqueles que se ligam no sítio ativo e aqueles que não se ligam no sítio ativo, por exemplo. Tá bem? Então, se a gente resumir isso daqui, a gente pode colocar que essa enzima ela pode se ligar no inibidor. Tá bem? E da mesma maneira como você tem um equilíbrio reversível da combinação com a enzima com o substrato, perdão, você pode muito bem ter um equilíbrio também reversível da combinação da enzima com o inibidor, formando um complexo enzima-inibidor. Da mesma maneira, se você atribuir uma constante Ks aqui, a gente pode atribuir uma constante aqui que eu vou chamar de K e C. Tá bem? Uma constante de equilíbrio qualquer, K e C. Bom, por outro lado, esse inibidor ele pode se ligar às vezes no substrato ou às vezes no próprio complexo enzima-substrato. Isso ocorre também na natureza. Ocorre raramente, mas ocorre. De tal maneira que você pode ter aqui uma combinação, vamos colocar para esse daqui, para simplificar, uma combinação com o inibidor, formando um complexo ESI. Tá bem? E já que você tem um equilíbrio desse inibidor, que também é reversível, vamos colocar o nome dele de K e U, para não bater com K e C. Aonde KI, a gente pode até colocar aqui assim, ó, KI, a gente pode ser considerado como uma constante de dissociação de um inibidor. Tá? Do inibidor. Isso aqui seria o KI. Vou colocar isso aqui em verdinho para chamar a atenção, tá bem? Então é uma constante de dissociação do inibidor. Tá? E aí eu tenho duas constantes diferentes. Eu posso ter uma K e C, uma K e U, porque depende se está ligando na enzima, se está ligando no complexo enzima-substrato, por exemplo. Né? E como você tem aqui essa outra situação, ó, você tem essa outra situação aqui, qual a situação? Você tem, por exemplo, uma enzima ligada a um inibidor, e aqui você tem também um complexo de enzima-substrato-inibidor. Ora, de repente você também pode ter, por que não, né? Por que não, esse tipo de fechamento aqui e atribuir uma constante determinada. Então aqui a gente está partindo do pressuposto que a enzima em contato com o inibidor se liga no substrato. Tá? Aqui a gente está partindo, vamos fazer geralzão. Ó. A enzima se liga ao substrato e forma um complexo enzima-substrato. Beleza. Aqui a enzima se liga no inibidor e forma um complexo enzima-inibidor. Sim. Aqui o enzima-substrato se liga no inibidor e forma um complexo enzima-substrato-inibidor. E aqui a enzima inibidor se liga ao substrato e forma um complexo enzima-substrato-inibidor. Tá? Esse aqui, ele é mais raro.
para não dizer que praticamente não ocorre. Então, assim, do ponto de vista mais prático, que a gente tem, se a gente resumir esse sistema, tá? Resumindo, colocar assim, em síntese, a gente pode dizer que esse sistema resume-se da seguinte forma, ó. E combina-se com X, tá? Que forma o complexo ES, que forma a enzima mais o produto. Estou só repetindo. Esse E combina-se com I, assim como o ES combina-se com I. Isso forma um equilíbrio também. Então veja que eu não estou fazendo nada extraordinário, em que esse aqui é o EI e esse aqui é o ESI. Tá certo? Aqui a gente... Deixa eu consertar essa setinha aqui que ela ficou feia. Beleza. Então aqui eu tenho uma constante chamada Ks. Aqui eu tenho uma constante que é o kcat, ou K2, né? Lembra do K2? Aqui eu tenho uma constante que eu vou chamar de K e C, e aqui eu tenho uma constante que eu vou chamar de K e U. Tá bem? Partindo do pressuposto que eu não tenho a formação. Tá? Partindo do pressuposto que eu não tenho a formação do complexo enzima inibidor que se liga posteriormente ao substrato. Mas vou falar uma coisa para vocês, com muita delicadeza. Isso aqui é suficiente para provocar muita dor de cabeça no curso e fora dele. Tá? Em termos assim do quantitativo de informação que você consegue retirar a partir desse quadro resumo aqui. Tá certo? Muito bem. Então veja que se a gente quiser avaliar, se a gente quiser estudar uma reação enzimática qualquer, seria interessante, por exemplo, se você está trabalhando com inibição enzimática, para você validar aquele estudo, você precisa de duas coisas. Primeiro, saber aonde se liga o inibidor que você está trabalhando. Se ele se liga na enzima, no sítio ativo da enzima, por exemplo, ou se ele se liga em outra região fora do sítio ativo da enzima, por exemplo. Ou seja, a topografia da interação. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque você está no desenvolvimento biotecnológico de um novo produto natural, lá que você modifica ele e que se pretende que ele seja inibidor de uma enzima relacionada ao aumento do colesterol sanguíneo. O colesterol sanguíneo tem o seu aumento, se a gente pegar na média da população, aquela curva gaussiana, se a gente pegar a maior parte da curva gaussiana, o aumento do colesterol sanguíneo não é devido à ingestão desse colesterol, e sim à produção metabólica dele. Então, seria interessante ter um inibidor que fizesse o bloqueio disso, né? São as estatinas, simvastatina, lovastatina, por exemplo. Bem? Bom, pois bem. Então, é interessante essa primeira ideia, a ideia de que eu saiba da topologia, onde está se ligando. E a segunda ideia é, bom, se eu estou desenvolvendo um inibidor, eu preciso saber se ele se liga fraco ou forte na enzima, ou no complexo enzima-substrato. Por quê? Porque eu vou lançar ele no mercado de alguma forma, talvez seja esse o interesse, está ligado a uma doença, ou está ligado a uma melhoria da performance metabólica humana, não sei, animal, e de repente me interessa saber que se ele liga muito fraco, ele não vai ter efeito nenhum, ele vai desligar. Se ligar forte demais, pode ser que ele também não tenha efeito nenhum. Bom, pode ser que tenha feito mal, porque ele bloqueia a função daquela enzima uma vez que ele se liga lá e não deixa mais ela respirar, né? Entre aspas. Então ele tem que ter um valor mais ou menos intermediário e algumas propriedades intermediárias que sejam de interesse para a sua produção, né? Uma norma, são até as chamadas decisões de Lipinski, né? Ou normas de Lipinski. Se não me engano, eu vou colocar só aqui o termo, né? Lipinski, se quiser procurar aqui, Lipinski. São chamadas normas ou regras de Lipinski. Regras de Lipinski. As regras de Lipinski, elas se referem ao inibidor. Tá? Se referem ao inibidor. E essas regras são muito poucas. Elas falam o seguinte, você está querendo fazer um novo inibidor? Bom, se você está querendo fazer um novo inibidor, primeira coisa, esse inibidor tem que ter um baixo massa molecular. Tá? Massa molecular. Por quê? Porque se tiver uma alta massa molecular, desculpa aí, molecular. Se tiver uma alta massa molecular,
Ele vai formar um complexo coenzima lá e pode se ligar numa área de superfície muito grande dela, até com inespecificidade de repente, né? Então agora, se tiver ele com uma massa molecular razoável, uma massa molecular, e essa massa molecular razoável, tá, para não chutar, é em torno de 500 Daltons, que hoje em dia vocês chamam de unidades de massa, unidades de massa atômica relativas ao carbono 12, né? Enquanto o Dalton é relativo ao hidrogênio, né? Que tem massa 1 de uma unidade. Ainda se usa em bioquímica e vai se continuar usando por um bom tempo, creio eu, a informação de Daltons para isso, né? Até porque o Sistema Internacional de Unidades não concebe propriamente unidade de massa atômica, e sim a IUPAC, né? A IUPAC que concebe isso. Enfim, ele tem que ser pequeno, tá certo? Ele tem que ser pequeno. Uma outra regra de Lipinski é que ele não pode ser muito hidrofóbico, tá? Não pode ser muito hidrofóbico. Ou seja, ele não pode ser muito, ele não pode, não é ter anel aromático, não. Ele não pode ter interações de superfície de efeito hidrofóbico muito grande na estrutura da enzima alvo. Por quê? Porque toda proteína, de certa forma, ela, na sua distribuição de aminoácidos, ela tem áreas de superfícies hidrofóbicas comuns. Se você tiver um ligante, que é um ligante, né? O inibidor é um ligante. Se você tiver um ligante tal como que se pretende que seja inibidor, para interagir com uma determinada enzima alvo, ele pode interagir com outras regiões que não sejam somente aquela que você deseja, porque você tem uma área de superfície. Então há que se ter uma certa especificidade, tá? Nessa especificidade, validam-se, eu vou até colocar aqui, ó, validam-se, tá? Validam-se, por exemplo, ligação de hidrogênio, e validam também interações eletrostáticas, tá? Interações, na verdade, vamos fazer ligações de hidrogênio não. A ligação de hidrogênio é o efeito final que se pretende com a enzima, né? Então você tem que ter doadores e aceptores de hidrogênio. Então validam-se grupos para. Melhor assim, né? Grupos para. Ligação de hidrogênio e interação eletrostática. Tá? Isso é mais interessante porque se torna mais específico. Tá certo? Se torna mais específico. Tem mais uma ou outra regrinha aí, mas acredito que essas sejam as regras principais, eu nem ia comentá-las a respeito. Mas isso tem que ser pensado quando você aloca um produto natural, um produto de semissíntese como possível inibidor de uma enzima, tá bem? Deixa eu controlar aqui o horáriozinho, já apertou um pouquinho aqui para o que a gente pretendia fazer. Bom, então o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, do ponto de vista quantitativo, né? A gente tem que explorar esse diagrama aqui e a partir desse diagrama procurar responder duas coisas básicas. Então, essas duas coisas básicas vão ser o seguinte, opa, nem fez caca aqui, ó. Essas duas coisas básicas seriam o seguinte, ó, duas coisas básicas, coisas básicas a se responder sobre um inibidor. Duas coisas básicas a se responder como inibidor. Uma, onde se liga? Onde se liga? Segundo, com que força? Isso baseado naquilo que eu mencionei para vocês. Tá? Quer dizer, quando a gente coloca onde se liga, a gente está querendo dizer o seguinte, ele se liga na enzima, ele se liga no complexo enzima-substrato, né? Pode ser, ele pode até se ligar de repente no substrato, vai saber, tá certo? E aonde se liga define, isso aqui ó, define o tipo de inibidor. Então isso aqui define o tipo de inibição enzimática. Tipo de inibição enzimática. Tá? Com que força se liga? Vamos dar até a corzinha aqui. Com que força se liga? Basicamente, a gente quer saber o valor de KI. Tá?
Então a gente quer saber se eu tenho KIC ou KIU, tá? O KIU, que são essas duas constantes de inibição que a gente alocou aqui, ó, tá? No quadro geral, a gente quer saber a força disso. Tá? Até porque se você já ouviu falar, por exemplo, na chamada concentração inibitória 50%, isso aqui te permite calcular o chamado IC50 de uma droga. Tá? Quando você fala assim, determinada toxina, por exemplo, a toxina botulínica não, a toxina abrina, a toxina ricina, então, extraída da semente da mamona, possui uma dose letal, DL50, de 5 microgramas por quilo de peso animal, esse é o valor mesmo, pode bater na literatura aí, 5 microgramas da droga por peso animal, significa que ela age como inibidora de ribossomos, que é a função dela, ela é uma enzima chamada RIP, em inglês RP seria descanse em paz, rest in peace, né? Mas RP quer dizer proteína inativadora de ribossomo. Ela o faz, inclusive, inativando 1.500 ribossomos por minuto, para você ter uma ideia, né, do processo de inativação, por causa da ricina. A brina, se não me engano, é até um pouco mais potente do que isso, mas é mais rara e menos abundante na natureza. Até porque mamoeiro, né, mamoeiro e coisas ligadas à mamona, você pode encontrar em qualquer lugar que você quiser. Né? Do lado da minha casa, por exemplo, tem isso. Mamoeiro, eu falei mamoeiro, mamona, deve ser isso. Bom, enfim. Ricinos comunes, né, para ser mais específico. E quando você fala, por exemplo, IC50, você fala, então a concentração inibitória que leva a um bloqueio de 50% da resposta daquela enzima específica é X, tantos microgramas, tanto não sei o que por ml, uma coisa assim nesse sentido, tá bem? Então essas são as duas perguntas que se pretende resolver em qualquer trabalho que envolva inibição enzimática. E essas perguntas elas estão vigorando hoje, quando se fala em reposicionamento de fármacos para o Covid e desenvolvimento de novos candidatos a medicamentos, porque eu preciso saber se ele se liga, por exemplo, no sítio ativo, eu preciso saber se se liga fora do sítio ativo. Há vantagens e desvantagens, como a gente deve ilustrar na próxima apresentação. Você tem uma série de medicamentos já concebidos que podem se ligar dentro ou que podem se ligar fora, tá bom? Vamos dizer, dentro ou fora do sítio ativo. Isso define, inclusive, vantagens e desvantagens para alguns desses medicamentos. Então, quando a gente fala, vou aproveitar o quadro para cá, eu vou fazer uma divisão desse quadro, vai ficar uma divisão meio porquinha, tá? Uma divisão, apesar de eu ser paulista de São Caetano do Sul, eu vou falar porquinha, como se fosse do interior mesmo. A gente mora em Alfena já há tanto tempo. Então, aonde se liga? Então, essa primeira pergunta aqui, ó, onde se liga, ela é fundamental. Os experimentos de bancada que tendem a resolver se uma enzima ela se liga de forma reversível ou de forma irreversível, e se de forma reversível se combina no sítio ativo ou fora dele, e se dentro ou fora se combina com qual tipo de força, com que força ela se liga, e daí você pode também você pode abstrair para os mecanismos possíveis de interação, que são os mesmos naquela lógica que a gente estudou de interação ligante-proteína. Isso pode ser feito em experimentos relativamente simples, relativamente rápidos e relativamente únicos. Então, num experimento só, você consegue saber aonde se liga e com força se liga. Para saber se é reversível ou irreversível, tem alguns truquezinhos. Por exemplo, se o inibidor for irreversível, isso significa que se você diluir essa solução contendo inibidor, a enzima vai continuar inibida. Né? Esse é um truque prático, por exemplo. Mas uma vez sendo reversível, num único experimento você consegue determinar onde se liga e com que força se liga, que é o exercício que a gente vai projetar para a videoconferência, inclusive utilizando o RStudio. Tá bem? Mas até lá nós vamos dar o subsídio para isso. A gente vai dar o subsídio para isso. Então, onde se liga? Bom, onde se liga é o seguinte: se a gente colocar um diagrama assim bem xoxulento de uma enzima, bem xoxulento, não sei nem se existe o termo,
e a gente disser que isso aqui é uma enzima, e a gente disser que isso aqui, deixa eu colocar com outra cor para ficar claro, tá bem? Então, esse aqui, opa, eu falei que ia colocar com outra cor, não coloquei com outra cor. E a gente disser que esse daqui, eita, a gente disser que esse aqui é o sítio ativo da enzima, tá? Então, esse aqui é o sítio ativo da enzima. Muito grosseiramente, a gente pode alocar isso aqui como sendo um substrato e realizar a interação desse substrato no sítio ativo da enzima, tá? Ao ocorrer isso, eu afirmo tratar-se de uma inibição caracteristicamente competitiva. Por que competitiva? Por que competitiva? Porque se a gente alocar agora, colocar em amarelo aqui, ó. Aliás, eu coloquei e me expliquei, né? Eu devia ter desenhado primeiro e depois explicar, né? Por que competitiva? Competitiva porque eu posso ter... Oh, meu Deus, agora ficou meio feio, né? Vamos deixar a coisa mais clara assim. O inibidor, tá? E aqui é o substrato. Então, já que a gente fez branquinho o substrato, tá, vamos fazer assim, ó, vamos fazer tudo azulzinho, fica mais bonitinho, né? Fica mais legal, ó. Aqui eu coloco um substrato. Veja que o potencial de ligação do inibidor é o mesmo potencial de ligação do substrato na estrutura do sítio ativo da enzima. Então, ao fazer isso, se o inibidor tiver uma afinidade maior pelo sítio ativo, por exemplo, do que o próprio substrato, o inibidor vai se ligar primeiro e vai inibir essa enzima, tá? E é por isso que vem essa alcunha de inibição competitiva. Inclusive nas publicações científicas é essa. A gente vai ver que existem vários inibidores dessa característica, que são características competitivas. Por outro lado, você pode ter uma situação tal em que o inibidor... Vou tentar fazer mais ou menos... não ficou mais ou menos igual mesmo, né? Você pode ter uma situação tal em que o inibidor... vamos colocar o substrato em azul, né? Tá, o substrato em azul aqui. Tá, então você tem aqui o substrato... hoje está feio as desenhos. O substrato está aqui, ele poderia se ligar na enzima novamente, né? Ele poderia se ligar na enzima novamente. Só que ele tem uma ligeira alteração aqui, ó. E que permite a combinação de um inibidor que não está no sítio ativo. Que não interage com o sítio ativo, e sim fora desse sítio ativo, tá? Quando ele interage dessa forma assim, ó, fora do sítio ativo, basicamente, essa interação pode levar, por exemplo, a uma estrutura tal da enzima, né, então ela está aqui combinada com o seu inibidorzão, a uma estrutura tal da enzima que o sítio ativo agora, ó, ele se fecha, tá? Ele se fecha. E aí você não consegue permitir a ação do substrato, exatamente, do substrato. Você não consegue permitir a ação do substrato que fica aqui do lado de fora. Bom, essa é uma situação exemplo, obviamente tem mais do que uma, de uma inibição de característica não competitiva, tá? Não competitiva. Por quê? Porque esse inibidor não está ligando no sítio ativo, está ligando fora. Então ele tem, sei lá, algum aspecto, tem uma carga positiva que interage com um aminoácido qualquer de uma carga negativa. Vocês não vão ver minha mão, vou jogar para cá. Agora sim. Até ficou mais clarinho, né? Mais ou menos. É melhor até jogar para cá. Eita, deixa eu ver. Acho que até podia melhorar a claridade, né? A claridade não está melhorando muito. Devia ter feito isso antes, né? Agora acho que a claridade até melhorou. Engraçado. Bom, tudo bem. Vamos lá. Vou parar de ficar mexendo aqui, dar uma de YouTube que não vai dar certo, não. Bom, enfim, você tem esses dois modelos principais, tá certo? De processos inibitórios. Não obstante, você pode ter ainda um outro modelo também muito conhecido, tá? No qual a gente tem a enzima aqui, né? Agora estou ficando craque em desenhar essa enzima esquisita, né? A gente tem essa enzima aqui e a gente tem um substrato aqui que está louco para encaixar no sítio ativo da enzima, ele vem para cá, tá certo?
Tá louco para encaixar no sítio ativo da enzima, ele está aqui. E aí, só que você tem um inibidor, o inibidor tem amarelo, né? Você tem um inibidor que se liga no substrato, tá? Esse aqui é o inibidor. E ao se ligar no substrato, aliás, a melhor maneira de representar isso, se eu representar isso, parece que vai dar a impressão que vai dar para se ligar de todo jeito. Vamos fazer assim, ó. Você tem um inibidor que vem para cá, que é o inibidor, que ele se liga no substrato. Então veja que como ele se liga no substrato, esse conjunto todo, tá? Esse conjunto todo, da maneira, também não ficou legal o desenho, cara, não ficou claro não, peraí, quero deixar isso minimamente claro, né? Então aqui é o substrato, vamos fazer assim, ó. De novo, fazer de novo. O inibidor está aqui, parece um sorvete, e o inibidor se liga na enzima. Desculpa, o inibidor se liga no substrato. Na verdade, o inibidor se liga no substrato, é isso aí. O inibidor se liga no substrato. Ou o inibidor pode até se ligar no complexo enzima-substrato formado, tá? Existe essa possibilidade. Deixa eu ver como é que eu consigo desenhar isso daqui. É melhor eu não desenhar isso daqui nesse momento, senão vai confundir. Acho que aqui confunde menos. Tá? Então eu posso ter a interação do substrato com o inibidor de tal maneira que esse conjunto se liga na enzima, só que de forma improdutiva. Tá? Que, aliás, é um pressuposto que eu devia ter chamado a atenção de vocês, é um pressuposto para esse tipo de diagrama e mesmo para esse tipo de diagrama anterior aqui. Né? A gente está partindo do pressuposto que quando eu formo o complexo enzima-inibidor, essa enzima fica improdutiva, não consegue interagir com o substrato, forma um complexo, aliás, ao contrário, forma um complexo, por exemplo, enzima-substrato-inibidor que não produz, não leva produto. Tá? Não leva produto. Da mesma maneira que o simples complexo enzima-inibidor também não consegue levar produto, isso é mantido aqui. E aqui é bem, vamos dizer, não é muito explícito, mas é apenas sugerido isso, quer dizer, o inibidor se liga ao substrato e esse complexo até se liga no sítio ativo da enzima, mas fica improdutivo. E a essa inibição dá-se o nome de inibição incompetitiva, tá? Incompetitiva. Por quê? Porque nem está competindo com o sítio ativo da enzima, nem está não competindo com o sítio ativo da enzima, né? Quer dizer, porque de certa maneira ela nem está ligando fora do sítio ativo, como também não está ligando no substrato. Está ligando no substrato, tá certo? Há situações em que o inibidor se liga quando o substrato já está ligado no sítio ativo da enzima e o inibidor vem lá e bloqueia também. Há essa situação também, tá bem? A partir dessas situações básicas, você tem uma gama de outras situações que podem surgir nos processos de inibição, tá? Que são muito famosas, como processos do tipo ping-pong e outras tantas. Mas a gente não vai abordar essas com mais detalhes, até porque para usar o RStudio fica também mais elaborado os processos equacionais, tá bom? Vamos centralizar, vamos focar nessas três principais aqui, como que a gente faz o diagnóstico delas em laboratório, na bancada mesmo, como que você faz o experimento, né? Como que você coleta esses dados experimentais e como que você avalia aonde que esse inibidor se liga. Uma vez que você tenha definido, vou fazer assim para chamar bastante atenção, tá? Uma vez que você tenha definido onde se liga, e esse onde se liga pode ser definido a partir da observação quantitativa dos dados experimentais de inibição enzimática, a gente vem com que força? Com que força se liga, tá certo? E o com que força se liga vai me definir uma constante de inibição. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui para a gente explorar no próximo vídeo, na próxima videoaula, como que a gente trabalha com essas constantes de inibição num modelo chamado do modelo competitivo e quando você trabalha no modelo não competitivo e no modelo incompetitivo. Também nem vou escrever aqui, vou jogar isso no próximo vídeo para não confundir essa prancha aqui, tá bem? Então vamos lá. Então